Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estaremos iniciando a leitura desta Bíblia. Bíblia de estudo integrado, Bíblia cronológica. Que Deus esteja abençoando a leitura da sua palavra, que ela venha fazer morada em nossos corações. Espero que seja um momento agradável para cada um de vocês que estiverem querendo acompanhar a leitura da Bíblia em forma cronológica. Aqui inicia-se Gênesis 1, capítulo 1, que nos diz assim: o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Havia trevas, cobriu a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunta-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvore cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies, e árvore cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governou o dia e a noite para separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus o abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enche as águas dos mares e multiplique as aves na terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanho domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre todos os animais que se movam sobre a terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem semente, e todos os alimentos que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês. E doou todos os vegetais, como todas as criaturas que se movem, rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, e o que neles há. No sétimo dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Gênesis 2:4. Esta é a história da origem do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra, os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. E também existe o bidélio e a terra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxo e Gion. O terceiro que percorre pelo lado leste da Assíria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus ordenou: não é bom que esteja o homem só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus, que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez ao homem cair um sono profundo, enquanto este dormia. Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse Deus então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Que Deus abençoe a sua palavra lida, que a graça e paz de Deus esteja conosco. Até a leitura do capítulo 3. Bom dia a todos.